Esta semana, Pedro Mexia declara-se malfeitor, como os ativistas angolanos. João Miguel Tavares confessa-se PNR e Ricardo Araújo Pereira sente-se ameaçado. Está reunido o Governo Sombra. Muito bem, façam também. Ora viva, sejam bem-vindos neste final de semana marcado pela condenação em Angola de 17 ativistas apanhados numa livraria a ler um livro. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra. Para já, o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Folha. E é uma folha de papel ou uma folha em aço inoxidável? Eu achava que era em aço inoxidável, mas vai saber e não, é daquele papel vegetal, aquilo sopra-se e rasga-se sozinho. Então, quem é que está a querer fazer a folha a quem? Isto é uma bonita metáfora para falar de Pedro Passos Coelho. Houve imensa gente, antes do Congresso, a querer fazer a folha a Pedro Passos Coelho, incluindo na comunicação social. Muita gente diz, este senhor está a prazo, ai meu Deus, que ele vai cair, se não é dele, está sozinho com 95% dos votos do PSD, mas está sozinho, isolado, o discurso do PSD está velho, ele não sabe gerir bem esta situação. E então, houve militantes do PSD que falaram muito antes do ato, mas depois não o praticaram, não é? Foi como Rio e Nuno Moraes Charmente, que é muito engraçado, são os que querem ser as caras novas do PSD, mas que nós parece de repente percebemos que aquelas caras novas do PSD são muito mais velhas do que o próprio Pedro Passos Coelho. E depois houve outros que poderiam ser verdadeiras caras novas, que durante o ato, ou seja, durante o Congresso do PSD... José Eduardo Martins, Pedro como Duarte... José Eduardo Martins e Pedro Duarte, vai saber. E o pessoal que estava à espera de algum nervo, algum músculo, críticas acérrimas, quem sabe, apupos vindos da plateia, e vai saber, nada. O próprio José Eduardo Martins, que ainda assim foi quem teve o discurso mais incisivo, fez algumas críticas à maneira como o PSD está a fazer a oposição. E José Eduardo Martins, uma pessoa pela qual todos nós temos simpatia, no sentido em que é uma pessoa com sentido de humor, culta e que organiza festivais de música, e, portanto, todos nós temos em boa conta. Ele, depois de ter feito essas algumas breves críticas ao Pedro Passos Coelho, acabou a falar em fitofarmacêutica. Fitofarmacêutica, que eu tenho que lhe agradecer, tive que ir ao Google saber o que era a fitofarmacêutica. Eu não sabia o que era fitofarmacêutica. Então, e o que é? Querem saber o que é fitofarmacêutica? Fitofarmacêutica é os medicamentos, mas a farmacêutica, lá está, aplicado ao mundo das plantas, ao mundo agrícola, que é a parte do fitofarmacêutica. É medicamentos que se dá às plantas para elas não ficarem doentinhas. E parece que a medida que o Passos Coelho esteve mal. Parece que esteve mal no sentido em que não tem dado a devida atenção à fitofarmacêutica e José Eduardo Martins acha que a fitofarmacêutica é um dos grandes desígnios nacionais. E vai saber, então, o que é que os opositores de Pedro Passos Coelho propõem para o país? A fitofarmacêutica. Sabes o que é que se dá às plantinhas para elas estarem viçosas? É estrume. É estrume. Não sei se essa era uma... é muito direta. Não sei se essa era essa Eu acho que faltou lá Pedro Mexia para fazer os comentários. Há sempre o crítico literário em falta. Se há crítica que Pedro Passos Coelho merece, é no âmbito da fitofarmacêutica. É onde eles... Isso e laticínios. Acho que é onde ele esteve pior. Aposto que o Ricardo Araújo Pereira tem estado a seguir com muito interesse o Congresso do PSD. Por acaso eu gosto muito de congressos. Eu gosto de congressos. Mas era quando havia votações e quando havia decisão... Quando os adversários iam lá, por exemplo. É isso, quando havia oradores que choravam na tribuna. Há sempre um característico, não é? Isso continua a haver. É aquele ex-presidente da Câmara das Caldas da Rainha que não pinta de maneira nenhuma o cabelo, não é? Não, esse é o de Viseu. É de Viseu, esse é o de Viseu. Não, mas esse cabelo do senhor está cada vez mais negro. Sim, claro. Mesmo. Certo, exatamente. Esse fenómeno. Eu ainda no outro dia estava a examinar-me ao espelho após o banho e a lamentar que realmente não ter... Pode ser um processo fitofarmacêutico. Pode ser, talvez. Ele é um bocado vegetal. É capaz de ser, eu não acho sei. que és um bocado abóbora. Então, mas tens estado a seguir
o Congresso? Não foi muito interessante, não foi muito interessante. Houve críticas, houve critiquinhas. E atenção, Paulo Rangel, não sei se estiveste atento. Vi. O grande desígnio nacional de José Eduardo Martins era a fitofarmacêutica, de Paulo Rangel era que nos deixássemos tratar por doutores. A sério, não estou a gozar. É verdade, também vi. Ele acha que, a escola do Álvaro. pelo menos nos documentos oficiais, para pararmos com os doutores. Portanto, é o próximo passo também para salvar o país. São as grandes ideias. críticas estruturantes a Pedro Passos Coelho. Rui Rio anunciou que não iria ao Congresso para não ser o centro das atenções. Tenho a certeza de que o Ricardo compreende bem este sentimento. Não. Eu estou muito em casa e em casa ninguém Já me se liga. proibiu de ir a sítios para não ser o centro das atenções. Nós já estivemos com ele. Ele já se coibiu de passar a estrada para não ser o centro das atenções. Mas Tu foges de caminhonetas, admito. Basicamente eu estou em casa e em casa ninguém me liga nenhuma, é muito refrescante. Em casa toda a gente se borrifa em mim e portanto não tenho o problema de Rui Rio. A não ser que se eu fosse eu, por acaso, eu já tenho uma aspiração antiga, que é ir a um congresso partidário e escrever uma coisa para a Visão, Bons Colonistas, essa revista, só que não posso realmente, também porque agora Era as pessoas... o centro das atenções. Exatamente, porque depois começam a olhar para mim e eu não gosto. Onde é que já se coibiu de ir por causa deste problema de Rui Rio? É só para compreendermos o problema do Rui Rio, não é o seu. Não é só o do Rui Rio, de Pacheco Pereira, de Manuel Ferreira Leite. Às vezes, por exemplo... Pereira ainda é militante? É, com certeza. Até teve direito a umas indiretas dos dias que andam lá a falar e que vão aos congressos das esquerdas, mas e depois não aparecem no seu próprio partido. No nosso, pois, lá está. Houve bonitas críticas nesse aspecto. Passos Coelho respondeu àqueles que pediam renovação no partido, dizendo apenas: eu não invento. Não inventar neste contexto será um defeito ou uma virtude, Pedro Mexia? Os defeitos e as virtudes dele são a mesma, que ele é sempre igual. Isso pode ser, de facto bom, em alguns momentos, no sentido em que não se deixa... Ele tem um lado bastante zen, o Passos não se deixa impressionar, não perde a paciência, mas também não muda de ideias. Não o vimos em nenhum momento da legislatura... Ele disse uma coisa surpreendente neste congresso. Fez um elogio da coligação de esquerda. Não muda de ideias desde a campanha eleitoral, Atenção. Não fez o elogio da coligação de esquerda para elogiar a coligação de esquerda. Fez o elogio da coligação de esquerda para dizer: são muito estáveis, bom proveito, não contem connosco. Claro. Não foi bem isso. E falou-se... Mas disse que já não é uma coligação negativa, que é uma coligação positiva. Sim, está bem, mas tudo sempre relacionado com essa estratégia. Falou-se, não sei, a coisa mais destacada do pré-congresso, porque eu não ouvi essa frase no congresso, foi do PSD criar um governo sombra. Não sei se ouviram. É verdade. Uma das, portanto, terem pastas, e isso realmente é a solução, em geral. E seria à meia-noite também? Seria... À meia-noite de sábado? Às 10 para a meia-noite, que é para... Às 10 para a meia-noite às 15 para a meia-noite, que é para se pôr à nossa frente. Para estar à nossa frente. Mas este público não ia lá. Não ia. Não sei, podemos lhes perguntar, não é? Não. Se fossem convocados por Pedro Passos Coelho, iam ou não? É a primeira vez que temos interação com o público e é para dizerem: não, toma Passos. Aí está. A intervenção mais interessante, e também foi, já falámos aqui de coisas hortícolas, e também foi um pouco hortícola, que foi a intervenção, não no Congresso, mas no pré-Congresso, de Nuno Moraes Charmento, que disse: acho que Pedro Passos Coelho é o líder certo para agora. Depois daqui nas eleições já. Eleições, entretanto... Daqui por um ano não sei se lhe direi a mesma coisa. Pronto, e isso é realmente o pior apoio que se pode dar. Agora que está na oposição a amochar, está lá muito bem. Quando estiver as próximas eleições, há outros patriotas que têm legitimidade. O José Eduardo Martins disse uma frase muito engraçada. Ele disse: porquê é que não se candidata? Ele disse: porque não tenho gente suficiente que me apoie. Que é uma frase que pouca gente diz, mas que realmente era verdade. E, portanto, as oposições internas, as duas, ou vão ou falam no ato, como disse o João Miguel com grande elegância, como falaram alguns, ou então o Rui Rio. O Rui Rio, nós nunca sabemos o que é que vai ao Rui Rio, porque o Rui Rio não aparece. O Rui Rio não se candidatou, não se pré-candidatou às presidenciais, porque disse que uma pessoa do Porto não tinha hipótese. Como se sabe,
Sá Carneiro era líder do Ribatejo. E outras figuras importantes da política portuguesa não vingaram por ser no Porto. É impossível nascer no Porto e ter sucesso na política portuguesa. Nem sei se ele nasceu no Porto, mas enfim. Mas é do Porto. E, portanto, o Congresso geriu como pôde gerir uma coisa que nunca tinha acontecido, que é, em geral, fica quem ganha, vai-se embora quem perde, mas este ganhou e perdeu, portanto ficou... Ganhou eleições. O Pedro Santana Lopes, nesse aspecto, teve bem, que é... Mas peguem lá, vocês querem fazer no PSD aquilo que estão a criticar no país? Ou seja, no país, supostamente, quem perdeu as eleições foi quem foi... Deixa-me só. Elogiaste Pedro Santana Lopes. Sim, às vezes acontece. Sabes que são 8 anos de programa. Não. 8 anos de programa. É a primeira vez. Tu bem sabes. É a primeira vez. Eu até já José Sócrates elogiei. Sim, está bem. Isso foi no princípio. Nada disso. Enganado. Há um verso. Elogiaste tu sabes a cor da gravata, se calhar. Há um verso de Jorge Luís Borges que me acompanha ao longo de toda a minha vida. Do último livro dele, Dos Conjugados, que diz: até um mau poeta é capaz de um verso genial. E eu acredito profundamente nisso. Eu próprio pratico isso. Ou seja, até tu, Ricardo, um dia poderás dizer palavras sábias, percebes? É a mesma coisa com José Sócrates e com Pedro Santana Lopes. Eu sou uma pessoa que aí tento ser um homem justo e ver o que é que cada palavra vale, independentemente de quem a profere. Portanto, achas que é uma candidata à Câmara, é isso? Como não, se disponibilizou. Não te estiques. Mas entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Folha. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Lentidão para criticar a lufa-lufa da vida moderna. Ricardo Araújo Pereira. Também, Carlos, também. E às vezes é preciso dar tempo ao tempo. Pois é, e fazermos todos uma reflexão sobre tudo isto. Qual é a etimologia da palavra lufa? Lufa-lufa, não sei. A primeira lufa. A primeira é aquela coisa que alguém... Como o Carlos está com o olho no Twitter, salve seja, alguém que esteja no Twitter explica ao Carlos o que é lufa-lufa. Onde é que vem lufa? Eu acho que etimologicamente o primeiro lufa vem do latim lufi e o segundo lufa vem do grego lufarum. Não faz sentido. Lufarum é latim. Não, é latim, não dá. Não funciona. Senhores eruditos do Twitter, expliquem-nos de onde vem lufa-lufa. Há algum setor onde lhe pareça que esta filosofia de dar tempo ao tempo está a ser seguida? Sim, por exemplo, na Justiça. Na Justiça, claramente... Não há lufa-lufa. Não há pressas, eles estão a levar o seu tempo. E esta semana soube-se que... vamos contextualizar isto. Exato, contextualizemos. Soube-se que a chamada Operação Marquês, Exato. de que um dos alvos é José Sócrates. José Sócrates agora é um pretexto para o João Miguel se calhar fazer um elogio ao outro. Tem mais 3 meses e meio para a investigação. Mais 3 meses e meio para a investigação e mesmo assim não se sabe se no fim desses 3 meses e meio não pode haver novo prolongamento do prazo. E muita gente disse, e bem, aparentemente, não é? Disse que isto não é bem feito. O prazo, já se esgotaram vários prazos, a justiça tem de ser mais rápida. E eu concordo com isso tudo. Nunca se diz que a justiça tem que ser mais rápida. A justiça é sempre mais célere. Nunca mais rápido. E nunca morres na cama, é sempre no leito. No leito. Leito de morte, não é uma cama de morte. Mas não morres, faleces. Faleces, bom. De doença prolongada. Sempre. E depois... Mas isto... Valeu a pena esta digressão linguística, porque para eu já não sei o que é que estamos a falar. É do Sócrates. E diz estar um bocado lento. A lentidão e tal, e realmente o sistema judicial precisa ser mais rápido. No meu caso, concretamente, eu quero saber o final disto, pá. Eu tenho uma curiosidade. Não é um prurido de... Num país civilizado, a justiça é rápida. Não é isso. Eu quero saber o final. Eu quero saber... Como é que ele vai arranjar maneira de ser absolvido? Essa é a curiosidade que eu tenho. É a curiosidade que eu tenho. És um trágico, tu. Achas? Sim, és um pessimista. Não sei, pá, não sei. Eu acho que vais ter uma grande desilusão, João Miguel. A investigação começou oficialmente em julho de 2013, portanto vai durar pelo menos mais de 3 anos, sem produzir uma acusação. Isto não é fritar os arguidos em lume brando, Pedro Mexia? Vamos lá ver, eu acho que... Não, responda à questão. Não, vou responder. Vamos responder essa, vamos responder. De facto, o que tem sido alegado para esta lentidão do processo é tal especial complexidade.
Mas eu acho que além da especial complexidade, não sei qual é o grau de complexidade, imagino que seja... Especial. Especial, exatamente. Também acho eu, é um assunto que toda a gente cita a este propósito, mas que não é absurdo, citar sempre, é que os juízes, os procuradores, neste caso, sabem que este caso tem que ser um exame em que se vai com tudo sabido. E, portanto, este caso, independentemente da dificuldade da obtenção de prova, das cartas rogatórias, da produção de prova no estrangeiro, de coisas que resultem talvez de cruzamentos bancários, todas essas coisas, algumas das quais podem demorar tempo, também há a ideia de que este caso tem que ser instruído como uma pessoa que decorou a sebenta toda, porque este caso vai ter uma atenção como nunca nenhum outro teve, porque nunca nenhum líder político, nunca nenhum ex-primeiro-ministro esteve nessa situação, e dificilmente as pessoas vão perdoar, não só os apaniguados de José Sócrates, esses por inerência, mas mesmo outras pessoas mais neutrais, digamos assim, na questão, ou mais desapaixonadas, não vão perdoar se ao fim deste tempo todo José Sócrates apanhar com uma condenação menor ou pouco significativa. E, portanto, eu imagino que ele seja daqueles estudantes que ainda não acabou de estudar porque ainda não sabe aquela indicação final do composto e impresso na tipografia em Minerva de junho de 93. Isto foi os que eu procurei em Direito Administrativo. Era da Minerva? Não interessa, mas foi em 93. E portanto, eu admito que seja isso. Seja, por um lado, a complexidade e, por outro lado, os procuradores que sabem que este caso tem mesmo que ser bem feitinho, bem apresentado, porque está mais em causa do que apenas José Sócrates. Está em causa e pode ser um precedente, porque temos falado aqui várias vezes sobre vários países onde o sistema político está sob vigilância, e sabemos o que tem. Falámos do caso do Brasil, por exemplo, como era positivo e como é ainda positivo o processo Lava Jato, e de repente até que ponto umas trapalhices danificaram um bocadinho a aura que o Lava Jato tem. Isso é antecipar. Pois, estavas-te a queixar de mim. Não, eu sei. Não é antecipar porque isso é o da semana passada. Não, e é o futuro. É o próximo. É verdade. Mas é preciso dizer que... Mas é para dizer que isto está tudo ligado. Mas a complexidade do processo... Dois, então, estão mesmo esses estão particularmente ligados. Na mesma caminha. A complexidade do processo indica que, na hipótese... Quanto tempo é que demorou o processo de Casa Pia? Quantos anos? Certo. Sim, isto não é Sim, nada... é verdade. Este tempo não é nada mas fora o processo do de Casa Pia, atenção, aqui há documentação, há escutas, não havia uma única prova documental no processo de Casa Pia. Portanto, é aí que eu quero chegar. Este processo é muito complexo e se José Sócrates for culpado, ele, no mínimo, é um estupendo bandido. É mesmo muito bom, porque a ser verdade tudo... Ele montou um esquema de tal forma complexo que leva muito tempo a investigar. Mas não é só ele, não é? E por isso é das duas uma, tu vives tens num que reconhecer país... o talento. Não, mas não é só dele. O talento nesse aspecto está espalhado. Das duas uma, ou tu vives num país em que não há corrupção, tudo que bem, é Portugal, uma obra coletiva, ou mas então é tens muito que boa. Não é só dele. Ou tu vives num país em que não há corrupção, que é Portugal, então não tens explicação para tão pouca gente estar condenada por corrupção em Portugal. João Miguel, o livro é que não é só dele. Isto é bem feito. Não, bem, mas com certeza, mas eu estou disponível. Conhece o mérito a ser verdade. A defesa de Sócrates já considerou esta dilatação do prazo ridícula. Imagino que lhe parece legítima, João Miguel Tavares, a demora da justiça neste caso. Vamos cá dar razão a José Sócrates. É para ver. Tu não estás bem hoje. Não é nada, com certeza que estou. Ou seja, hipoteticamente, em termos abstratos, é evidente que num país civilizado as pessoas não podem demorar tanto tempo a ser acusadas. E não podem. E em Portugal. E em Portugal também. Mas qual é o problema? O problema é que as coisas não estão desligadas. A investigação não está desligada das leis, não é? Não está desligada das leis. Nós vivemos num país, por exemplo, a questão do enriquecimento ilícito. Se houvesse alguma forma de aprovar o enriquecimento ilícito, isto se calhar é tudo mais rápido. Era só provar que o dinheiro é de José Sócrates, coisa que não me parece muito difícil, tendo em conta aquilo que a gente já ouviu, e a seguir diziam ao Sr. José Sócrates: Sr. José Sócrates, este dinheiro é seu, mostre lá onde é que o ganhou.
Isso já é Sócrates e teria que mostrar. Ele não tem que fazer isto. O enriquecimento ilícito não existe em Portugal. Imagina que existia a delação premiada como existe no Brasil. Chegavam ao pé do Sr. Carlos Santos Silva e diziam: ó Carlos, não queres contar como é que é bem essa história? Porque assim escapas só aí com um anito de prisão. E se calhar o Carlos, hipoteticamente, aceitava fazer isso e contava como é que era a história. Também não existe em Portugal. Ou seja, as coisas não são desligadas umas das outras. Nós temos um pequeno sistema... pormenor. O enriquecimento ilícito não existe em Portugal porque é inconstitucional. Está bem, mas também, como tu bem sabes... É um pequeno pormenor. Não, mas como tu bem sabes, há gente que acha que não é constitucional, há gente que acha que existem formas... Mas o Tribunal Constitucional existem formas... Mas isso foi a maneira como aquele todas as matérias jurídicas há gente que acha tudo e o seu contrário. Às vezes os próprios acham tudo e o seu contrário. Certo. Depende a quem dá o parecer. A própria pessoa acha duas coisas diferentes em alturas diferentes. Eu só tenho pena que o Tribunal Constitucional não ache que seja inconstitucional quando nos chamam às finanças para sermos nós aprovados onde é que estão aqueles impostos. Mas as inversões do ônus da prova eu não percebo, é só para o contribuinte quando tem que ir às finanças. Isto tudo para dizer que o enquadramento legal é o enquadramento legal português, que é muito garantista e também, em boa parte, eu acho que as leis estão feitas para proteger muitas vezes os próprios políticos nos atos de corrupção, por isso aquelas invenções das corrupções passivas e corrupções ativas por ato lícito e ato ilícito, que ninguém percebe muito bem o que é que são e porque é essa distinção, se não for para proteger os atos lícitos. O ativo e passivo é não, desculpa, fácil de explicar. Eu queria dizer os atos lícitos, por ato lícito e por ato ilícito. Quer dizer, esse é o problema. Se simplificarem os meios de chegar à prova, os processos provavelmente duram menos. O Ricardo Araújo Pereira fica, então, Ministro da Lentidão. É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro do Desembarque. Parece-lhe que a viagem chegou ao fim ou isto é ainda só uma escala técnica? É muito bom ler a imprensa brasileira por causa das palavras que eles utilizam, que são... O desembarque aqui é no sentido brasileiro, que os brasileiros dão é o que eles chamam política. Quando um partido que apoia o governo, neste caso, deixa de apoiar o governo e sai do governo. Então é um desembarque, porque eles saem do barco em que estavam. E é muito divertido, é muito divertido ler a imprensa brasileira. Quer dizer, é divertido para nós que não somos brasileiros. Para os brasileiros, imagino que seja melancólico. Não, mas é divertido agora só do ponto de vista linguístico. O PMDB desembarcou esta semana. Por exemplo, as pessoas que... Os corruptos pagam propina. A corrupção, o suborno, no Brasil chama-se propina. E, portanto, isto, na verdade, a Operação Lava Jato é um movimento anti-propina, claramente, como os portugueses conheceram bem no passado. O PMDB, que é um partido que é definido, lá está outra palavra encantadora, como um partido fisiologista. Fisiologista quer dizer um partido que não tem uma ideologia definida, mas faz negócios com todos os partidos, desde que seja uma base, desde que faça parte da base do governo, da base governista, lá está. Tudo isto é o que a imprensa diz. Uhum. E o PMDB agora desembarcou do governo Dilma, o que tornou, ainda por cima, a maioria muito instável. Aliás, não há maioria neste momento. E tornou a votação do impeachment bastante provável, porque eles precisam ter 170 votos. O PP o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem 70 votos e, portanto, neste momento está a ver quem é que quer ser ministro dos partidos pequeninos, aqueles chamam os nanicos, não é como se chamam os partidos pequenos. É muito bom seguir a crise do ponto de vista linguístico. Tu estás nas tintas para a política brasileira. Tu estás interessado nas palavras. O problema, sim, é um facto também. O problema é que o PMDB é o partido que está cheio incluindo os líderes das duas câmaras, como aqui já falámos, todos metidos nas suspeitas de corrupção. E por outro lado, acontece esta coisa engraçada, que é, de repente, o vice-presidente mortinho para ser presidente e para esfaquear a presidenta, não é? Que é uma coisa que parece uma espécie de regra, como aquelas regras das telenovelas em que tem que acontecer certas coisas, e na história do Brasil parece que é um clássico os vices traírem os presidentes. Já não sei quantos, um jornal brasileiro fazia uma lista, desde o Getúlio Vargas até hoje. Há sempre um momento em que o vice-presidente está no escritório sem fazer nada e diz: vou lixar este gajo.
E tem sido assim, portanto, porque geralmente o vice-presidente não é do mesmo partido e, portanto, faz parte de um acordo. A vantagem que nós temos é não ter vice-presidente. E não temos vice-presidente. Tens vice-primeiro-ministro? Que, como todos sabemos, em Portugal ele não deu problemas nenhum. Temos vice-primeiro-ministro. Agora não temos. Não tinhas vice-primeiro-ministro. Tinhas vice-ministro. E quando tivemos vice-primeiro-ministro não deu problemas nenhums. Deu foi antes, quando não era É vice-primeiro-ministro. verdade, tens razão. Olha, e pronto. E era isto que tínhamos a dizer, não é? Sim. Era? Era isto. Era, pronto. Agora interrompeste o raciocínio. Entretanto, esta semana o juiz Sérgio Moro pediu, o juiz que estava a investigar, estava com este processo Lava Jato, pediu desculpa ao Supremo Tribunal Federal por ter divulgado as escutas a Lula da Silva. Este pedido de desculpas pode considerar-se que é uma forma de admissão por parte do juiz de que não tem condições para continuar à frente desta investigação, João Miguel Tavares? Não vejo isso. Acho o Mas o contrário. Supremo já decidiu afastá-lo. Do Lula, não é? Não da Lava Jato como um todo. Sim, Só mas da investigação especificamente daquela que diz ao Lula. respeito Sim, ao Lula vai da continuar com o resto. Aquilo tem infindas ramificações. Não, eu acho que ele provavelmente viu o Governo de Sombra e achou que tinha agido mal. Nós na altura criticámos-lo aqui e... Isso, apesar de tudo, tem uma certa, certo impacto, relevância. Está provado que tem um grande impacto no Brasil. E é um ato de humildade nesse aspecto, quer dizer, acho que lhe fica bem, acho que ele percebeu que exagerou. E lá está, eu não acho, muitas vezes nós tendemos sempre a olhar para estas coisas como índios e cowboys, e sobretudo quem gosta muito do PT, e não falta gente que gosta do PT em Portugal, estão à espera do primeiro deslize do juiz Moro para lhe cair em cima. Foi aquilo que aconteceu. Eu acho de facto que aquilo foi um deslize, ainda mais do que a conversa com a Dilma, a conversa com o advogado parece-me ter passado todos os limites de ter sido divulgada, uma conversa com o advogado, ainda que ele argumentando que o advogado também era suspeito de crimes. Mas quem é que no Brasil não é suspeito de crimes? Eu acho que não há ninguém, se calhar só o próprio Sérgio Moro, e mesmo assim também ele próprio já disse que agiu mal. Mas não, isso dá-me mais confiança, na verdade, no juiz do que outra coisa. Nós não podemos esperar que alguém que esteja à frente de um processo, seja o Sérgio Moro no Brasil ou o Carlos Alexandre em Portugal, de repente tenha uma conduta absolutamente perfeita do princípio ao fim, quando pelo caminho tem que tomar centenas, se calhar tem que tomar centenas de decisões. Se calhar no meio daquelas centenas de decisões algumas são erradas. Não é? Acho que nós como habitantes de um espaço público temos que ser suficientemente inteligentes para avaliar cada um dos atos seja do Carlos Alexandre, seja do Sérgio Moro, seja do Lula da Silva, seja do José Sócrates, e avaliar cada um dos atos por aquilo que ele vale. Não é? Nós às vezes queremos estar numa espécie de sofá no espaço público, achar que estamos a assistir a um jogo do Benfica com o Sporting em que estamos sempre a torcer pelos mesmos. E acho que não deve ser assim. Consegue prever as cenas dos próximos capítulos, Ricardo Araújo Pereira? Isto é uma telenovela. Se calhar vão aparecer mais uns corruptos, não é? Sim, é possível. É possível. É possível que apareça mais alguém que tem milhões em algum sítio, porque no outro dia estivemos a fazer... Aliás, já falámos sobre isto, não é? Estivemos a fazer aqui umas contas rápidas e o que se estava a passar era o seguinte. Portanto, a atual Presidente é acusada de cometer umas ilegalidades e o antigo Presidente também. E então o atual Presidente quer pôr o antigo Presidente como Ministro para ele não ser investigado por essas eventuais ilegalidades. Mas a pessoa que está mais próxima de ser o próximo Presidente, que é um tipo chamado Aécio, também está acusado de ilegalidades. Não, isto é o Vice-Presidente. Sim, este Vice-Presidente saiu, não é? Mas o partido que se supõe que vai ser mais votado, se houver eleições novas, é um tipo que também está acusado de ilegalidades. Aliás, e os outros dois também. E os outros dois também. E o que acontece é que... A Marina Silva. Exato. Nas últimas eu acho sondagens... que essa senhora tem... Porque não usa telemóvel, se calhar. Tem de investigar melhor essa senhora, porque há qualquer coisa estranha com ela que não está ainda acusada de nenhuma ilegalidade. Mas o senhor que encabeça a comissão que vai avaliar a destituição da Dilma está a enfrentar a sua própria destituição, porque se descobriu... Portanto, é o destituidor pode ser destituído porque tem 5 milhões na Suíça em propinas. É um senhor que é contra
homossexualidade, mas não é contra meter dinheiro ao bolso. Ele sabe quais são os crimes mais graves, não é? Há uma peça do Tom Stoppard, provavelmente inspirada no caso Profumo, naquele caso do Ministro da Defesa que tinha uma amante que também dormia coadido naval soviético, que, enfim, causava alguns problemas. E ele tem uma peça que é sobre um inquérito parlamentar, porque se descobre que há um deputado que dormiu com uma senhora e lhe terá contado passado segredos. E estabelece uma comissão parlamentar e secretariado por uma secretária, e descobre-se que o deputado que dormiu com a senhora são todos os da Comissão e a senhora com que eles dormiram é a secretária da Comissão. E, portanto, eu acho que ele devia fazer uma versão brasileira, ou no Brasil deviam encenar essa peça rapidamente. O Pedro Mexia fica assim Ministro do Desembarque. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar porque é que ainda o Pedro Mexia se declara malfeitor. Tem alguma coisa para confessar aqui, Pedro Mexia? Então, tenho que confessar que não estava cá, não pude... Não é nada pessoal? Então? Não pude acompanhar aqui o Ricardo Araújo Pereira e outras pessoas que estiveram no Parlamento esta semana. Eu também não estava cá, também se não teria acompanhado. Porque teria levado uma daquelas faixas que se vê no futebol que dizem vocês são uma vergonha. Quer falar da condenação? Sim. Da rejeição à condenação pela condenação de 17 ativistas angolanos. Exatamente. Ativistas angolanos que foram condenados na seguinte base. Foram apanhados a ler um livro, como já aqui foi dito, que é sempre uma coisa de suspeitar. É verdade que era um livro de ativismo contra o regime, coisa que em si mesmo não é crime, em lado nenhum. Ler livros para derrubar o regime não é crime. Pôr bombas é crime. Planear é... Mas ler livros para pôr bombas também não é crime. Ler livros para bombas também não é crime. Depois eles foram acusados de várias coisas, entre as quais de planear e atentar contra a vida do Presidente da República. Esse crime foi deixado de cair, outros crimes foram deixados de cair e de repente eles foram condenados por um crime cuja acusação apareceu nas alegações finais. Portanto, há um julgamento e depois há uma alegação final em que se faz um resumo do que aconteceu. E percebendo-se que a acusação era muito frágil, dizendo já agora lembrei-me disto. E são acusados de associação de malfeitores. Coisas que já não existiam desde o tempo de Robin dos Bosques. E que lembra, evidentemente, coisas do género, tribunais plenários e coisas mais ou menos tenebrosas que aconteceram cá. Os partidos, 3 dos partidos, o governo português reagiu bem, com uma nota, enfim, diplomática, mas atenta ao que significa este processo. 3 dos partidos... Isso deve ser sublinhado. Deve ser sublinhado. 3 dos partidos presentes no Parlamento, de aulas diferentes, votaram contra os 2 votos, o do Bloco de Esquerda e o do PS, alegando que isso era uma ingerência, nos assuntos angolanos, o que é, por um lado, falso, ou pelo menos incompleto, e por outro lado, hipócrita. É falso e incompleto porque o Luati Beirão tem dupla nacionalidade e, portanto, nesse sentido, quanto mais não fosse, há ali alguém que é também cidadão português. E absolutamente hipócrita, porque nunca vi os deputados do CDS ou do PSD absterem-se de comentar o que se passa noutros países quando há abusos de direitos humanos. O argumento de que há uma comunidade portuguesa em Angola e que é preciso zelar por eles, também há uma comunidade portuguesa na Venezuela e nunca vi o CDS abster-se de criticar o Sr. Chávez ou o Sr. Maduro por causa disso. Portanto, o que acontece é que há, de um lado do Parlamento, pessoas que têm, ou que acham que têm afinidades ideológicas com o MPLA, que é o PC. E do outro lado do Parlamento, pessoas que em grande parte trabalham em escritórios que têm negócios também com Angola. Claro. São afinidades. Isso, quer dizer, todos nós já tivemos conversas destas, todos nós já nos deparámos. Algumas das conversas mais melancólicas que eu já tive, políticas, nos últimos tempos, foi pessoas a dizer, isto de Angola, bem sei, mas... Pronto, não é? E as reticências são claras, o que é que isso quer dizer? A Angola gosta de criticar a cova, eu próprio já tive uma pequenina experiência disso outro dia, quando me chamaram neonazi. Só que, neste momento, esta prisão foi criticada pelos neonazis Francisco Louçã, pelo diretor neonazi do Jornal Expresso, pelo Público, Jornal Neonazi, pela União Europeia, neonazi, a Amnistia Internacional, neonazi, Human Rights Watch, neonazi, José Eduardo Agualusa, nazi, Pacheco Pereira, neonazi. E, portanto, de facto, todas as pessoas que não têm uma afinidade ideológica cega
ou que não fazem negócios com Angola percebem que isto é um regime iníquo e que estes processos judiciais são uma palhaçada. Conseguiu perceber ou Muito bem, Pedro Mexia. surpreendeu esta Boa. coligação improvável PSD, CDS, PCP? Esta sim merece o nome de geringonça. Isto sim é uma coisa sem pés nem cabeça. Isto não faz nenhum sentido. E eu realmente faço minhas as palavras de Pedro Mexia e porque também enveredo por este neonazismo que ele acabou de explanar, não é? E o que é que sucede? Por exemplo, os argumentos como, por exemplo, não, nada de ingerência, numa Assembleia da República que, e bem, vota várias posições sobre coisas que acontecem noutros países. Nem sei porque é que a malta andou a lutar pela independência de Timor. E eu também acho que aquilo é muito... Condena-se a Rússia, condena-se a Hungria, condena-se países até da União Europeia, países democráticos. Há mesmo quem diga que o PCP teve 2 ou 3 presos políticos e que se calhar condenar que haja, até porque não há outra maneira de classificar estas pessoas em Angola a não ser como presos políticos, é isso que eles são. E o que é para mim impressionante é o facto de, eu acho que a esmagadora maioria do povo português considera isto, que estes rapazes são presos políticos, que ser preso por estar a ler um livro, quer dizer, mais injusto do que isto é difícil, é capaz de ser difícil. E, no entanto, os representantes do povo português, a maioria dos representantes do povo português, acham o contrário. Notem que isto não era uma declaração de guerra a Angola, não era um embargo, era um voto. Era só dizer, olha aí, pá. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. O do Bloco de Esquerda ainda condenava, mas o do PS lamentava. O do PS lastimava a situação a que se assiste e faz votos para que seja corrigida. Sim. E atenção, PSD e CDS, abstinham-se se quisessem, mas não, votaram contra, por se ter abstido. E, por exemplo, a questão da comunidade portuguesa. Os 130 mil portugueses em Angola. Qual é o tipo de regime que, após ser criticado por um país, Exato. os cidadãos que lá estão podem isso. sofrer represálias? Exatamente. Alguém, por exemplo, o Jornal de Angola acabou de criticar outra vez o governo português, apesar disto tudo, criticar o governo português e a Assembleia da República. Algum angolano aqui em Portugal vai sofrer alguma represália por causa disso? Não, e quero ver se no futuro, no caso não totalmente impossível da senhora Le Pen ganhar as presidenciais francesas, está à frente nas sondagens, se nós nos vamos abster de a criticar porque vivem lá muitos portugueses. Quer dizer, esse argumento é um argumento que nos deixa de mãos atadas para criticar os atos iníquos. Não é? Até porque os portugueses estão espalhados de todo lado. E o argumento entre... Exatamente, pois estamos... Tipo aquelas doenças. Encontra-se em qualquer sítio. Uma pessoa vai para o Polo Norte e há lá um português que monta uma loja de sardinha. Não se consegue estar sossegado em lado nenhum, João Miguel. Nada. Mas também o argumento entre ditador e oprimido não metas a colher também é muito... Eu não consigo entender. Abracabrante, é o que É abracadabrante. E eu queria só destacar que houve figuras muito ridículas esta semana. Talvez eu destacasse como figura parva da semana. E é difícil, é um prémio difícil. Eu destacaria Duarte Marques, que, o deputado do PSD. O deputado do PSD, que segundo o Observador, escreveu no Facebook, quando os rapazes foram condenados a penas de prisão efetiva por estarem a ler um livro, ele escreveu, olha, aguarda-se a indignação do Bloco de Esquerda, sempre quer ver. E depois o Bloco Criou, de Esquerda... aliás, o hashtag #ShameOnYouEdu. Eu não sei o que é um hashtag, mas o certo é que o Bloco de Esquerda, de facto, apresentou a sua indignação. E Duarte Marques vai e vota contra. Olha, e mais, uma vénia ao Partido Ecologista Os Verdes, que não votou, acho que a última vez foi nos anos 80. É possível, votou ao arrepio do PCP. Muito e bem. o próprio PAN, que esteve ali, pomba, sempre em pé a votar também a condenação. Mas eu queria dizer só para terminar, que a figura parva da semana. Portanto, ele disse, sempre quero ver se o Bloco de Esquerda diz alguma coisa. E o Bloco de Esquerda disse, e ele votou contra, e depois ainda fez uma declaração de voto, na qual, uma declaração onde ele lamenta que haja falta de liberdade de expressão em Angola. Ele diz, realmente só não votei a favor
porque há falta de liberdade de expressão no meu grupo parlamentar. Não me deixaram. Não me deixaram, pá. Houve um desentendimento à esquerda com isto tudo. Na chamada geringonça, o PS e o Bloco votaram de uma maneira e o PC votou de outra. Isto poderá deixar marcas Eu na dita recuso, geringonça? aliás, que isto seja uma questão ideológica. Portanto, eu recuso que isto haja esquerda e direita nisto. Isto aqui é simplesmente estar do lado decente ou do lado indecente. Não há esquerda nem direita. Não... Portanto, para mim aquilo é uma absoluta vergonha. Eu teria que ser vergonha de ser deputado do PSD, do CDS e estar ali a fazer uma coisa daquelas. E deixa-me já agora sublinhar isto, ainda por cima porque tendo em conta o meu parco amor em relação a Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva esteve muito bem. Sim. Porque ainda, se nós bem nos recordamos, há 2 anos e meio, Rui Machete andava a pedir desculpas diplomáticas à Angola por haver investigações judiciais E há a cidadãos poucas semanas angolantes. Paulo Portas lamentava a judicialização, noutro caso, Exatamente. não este. Paulo Portas lamentava, Nuno Moraes Charmente também veio defender Angola e em relação a isto é só, digamos assim, a minha vergonha e o meu nojo completo. Porque acho que em certas coisas é preciso traçar linhas e, portanto, é uma vergonha, não há muito a acrescentar. Está esclarecido então porque é que o Pedro Mexia se declara malfeitor. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, sente-se ameaçado e já apresentou queixa, Ricardo Araújo Pereira? Não, mas as autoridades já estão a Quem tomar... é que anda a ameaçá-lo? É o Estado Islâmico. O Estado Islâmico esta semana ameaçou-nos a nós e à Hungria. Parece que também andam a recrutar, segundo Mas a manchete do Expresso parece deste que sábado. sim. Estás-te a sentir grande, seres ameaçado pelo Exatamente. Estado. Há um eu sentimento finalmente- dele lá, somos alguém. Sim, finalmente. Porque eu até aqui também sabe, mas hoje não temos nada de bom para arrebentar, é? Mas o país tem bicho ou assim, que não haja... Não há sequer uma intenção de mandar abaixo qualquer As miúdas coisa. nas discotecas não são suficientemente boas para virem cá tipo, não é? Exatamente. E finalmente eles disseram, bom, estamos então sim. a ponderar... A mensagem do canal de propaganda do Daesh foi: hoje Bruxelas e o seu aeroporto, amanhã poderá ser Portugal e a Hungria. Eles Vê dizem- algum traço de união entre a Hungria e Portugal para caberem no mesmo saco? Não. Claro que há. Não há, porque eu já estive em Budapeste e a moral sexual das húngaras é muito mais relaxada. Nada ao contrário disso, nada disso. O que se lamenta, eu acho que é o aliás. contrário. Não. Acho que a devassidão está igual nos dois países. Achas que sim? Sim. Na Hungria, aquilo é a capital da pornografia europeia, Pois é. não é? Budapeste. É A isso. bandeira E húngara não é nós também aqui- vermelha e verde? É vermelha, verde e branca, sim. Pois, se calhar é por Mas aí. nós também somos uns devassos incríveis. Olha, diz lá, como é que é a formulação? Não, é que A formulação é: hoje Bruxelas e o seu aeroporto, amanhã poderá ser Portugal e a Hungria. Eu acho que acho isso é uma que é daquelas I. formulações... É O. É daquelas formulações... Eles dizem Portugal ou Isso a é daquelas Hungria, por isso ou levam um ou levam outro. formulações. Não, iam, não. Era I, dizia I. O que eu li tenho, O. o que eu vi Eu aí. li O. É uma percebes nada da formulação água. de Diácono Remédios, tipo, qualquer dia... É como que as pessoas dizem assim, eu nem que vá à Cochinchina... Exato. Ou seja, eles dizem... qualquer dia até Portugal ou Hungria, não me parece exatamente que seja no sentido de Portugal e a Hungria. É uma força de expressão, não é? Tipo, até qualquer dia até num desses sítios até onde... num desses. Tipo, como quem diz, até no Polo Norte, não é? Exato. Eu acho que é capaz de ser isso, porque não há nenhuma razão especial para Portugal. E a Hungria, É porque é fácil. A Hungria ainda Não, menos isso aí não, Portugal. desculpa lá, é porque a porque é Hungria... fácil. Que é fácil. Não, é mais fácil. Mais fácil, como assim? Chega um ponto que vai ser difícil. O que é que a Hungria fez? Qualquer dia não é fácil andar a fazer explosões em Londres e na Bélgica e em França. Não, mas nós ainda nos expulsámos. cá é Agora, o que é que fácil. a Hungria fez? Nós atraímos, achas que Estão temos lá à mão. condições para atrair terroristas? O que é que a Hungria fez? Então acabamos de dizer que é a capital da pornografia europeia. Sim, Achas que isto é tudo uma reação às Isso não é javardices? pecado, por não é amor de pecado Deus. lá na terra deles. Exatamente. Não Quer é? dizer, se- Eu acho que é por causa disso, que é, eles veem Então- os filmes e dizem ai, porcalhona, Então- vão lá. Claro. Então entretidos a ver os filmes, realmente é o que acontece. Lá, eles disseram, quando capturaram o Bin Laden, eles disseram que no computador dele ele tinha lá uma pastinha. Aliás, Parece. eu Não, mas até, sabes que acho que é até mentira, termino a atenção. cadeira, porque se um dia me capturarem... Mas eu queria dizer que a propósito da ameaça, as secretas e a PJ portuguesas, por um lado,
e a PSP, GNR e o CEF por outro, pegaram-se. Portanto, eles ainda não rebentaram nada e nós já estamos e já semearam a desavença entre as autoridades portuguesas, porque as secretas e a PJ querem a informação toda para eles, é melhor a gente centralizar isto, e os desgraçados polícias estão a dizer, mas eu não sei de nada, gostava de saber alguma coisa que é para... A Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna anunciou que foram tomadas medidas de reforço e articulação entre as forças de segurança. Foi depois disso é que houve o desentendimento. Mas pronto. Faz sentido ser um funcionário, uma funcionária e não responsável político a fazer um anúncio deste tipo, João Miguel Tavares? Eu acho que existe um direito constitucional a reforçar-nos e articular-nos todos. Quer dizer, não. Para mim, no combate ao terrorismo, toda a gente se reforça e articula, é absolutamente indiferente. O problema é mesmo aquilo que o Ricardo estava a dizer. É que a articulação não é grande coisa, até porque depois veio a Ministra da Justiça dizer que não, o alerta mantém-se, o nível de alerta mantém-se, não aumentou. Portanto, isso mostra que se calhar o reforço e a articulação é necessário internamente, como o Ricardo, grande especialista em política internacional, em geopolítica e serviços secretos, acabou de subir. De resto, tudo indica que se tivesse havido articulação, por exemplo, entre as autoridades francesas e belgas, visto que havia terroristas em comum, e se as autoridades belgas, se os serviços de informação tivessem prosseguido a pista e a dica que a Turquia lhes deu, ou seja, de facto, há vários países em que houve descoordenações e, portanto, isso preocupa mais as descoordenações quando há uma ameaça do que a ameaça, no sentido, claro que uma ameaça nunca deve ser ignorada, não é? Como uma ameaça de morte. A maioria das pessoas que são ameaçadas de morte é uma bravata de quem manda a carta ou faz o telefonema e não vai matar a pessoa, mas é bom chamar as autoridades, porque nunca fiando. E, portanto, eu não acho normal aquelas coisas que apareceram já no aeroporto e na estação, uma mala só, sem ninguém e tal. Acho normal que se tomem medidas para isso. Agora, a descoordenação é que é o sintoma que uma ameaça, portanto, sem ter havido nada de concreto, aparentemente, se revela já uma descoordenação entre as polícias. Isso preocupa mais que a ameaça. Vamos ter de nos habituar a viver com o medo? Já nos habituámos. Na verdade, as pessoas continuaram a fazer a sua vida normal, continuaram a andar de avião, continuaram a... Essa é a melhor forma de resistir. A ir a discotecas, continuaram a ir a cafés, continuaram a fazer a vida que faziam antes, com medo, porque, sobretudo, os países que estão mais visados, é normal que as pessoas tenham medo, mas há muitos países onde, infelizmente, as pessoas vivem com medo diário há muitos anos. Eu vivo com medo há muitos anos, sou casado. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente ameaçado. Agora vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara PNR. Está a pensar rapar a cabeça? Por acaso estou. Mas estou a pensar mesmo em rapar a cabeça já há algum tempo. Mas não é por razões ideológicas, é porque estou aqui a aparecer-me umas peladas no meio da tola e fica feio. Mas a minha mulher, eu só ainda não rapei o cabelo porque a minha mulher não deixa. Pois claro. Eu queria ser o Raul Meirelles do comentário político. Eu penso mesmo todo rapado e deixar crescer a barba. É o meu sonho. E é por isso que se sente PNR? Não. Ok. Não é. Isto é PNR, não foi eu que escolhi a sigla, mas eles chamam-lhe mesmo PNR, é o Programa Nacional de Reformas. Será que ninguém se apercebeu da sigla e de... Eu acho que ninguém se apercebeu, mas atenção, é um ato de amor. Se alguém chegar ao pé de António Costa e dizer, mas PNR? E ele respondeu, mas é que eu só tenho olhos para a esquerda. Ele não olha para a direita, muito menos para a extrema-direita. Ele agora só olha para o Bloco e para o PCP. Acho que ninguém se lembra que o PNR existe, não é? Não, mas não interessa, não. Eu acho que é amor e fidelidade. Pronto, gostou da apresentação com pompa e circunstância? Gostei muito da apresentação. Plano Nacional de Reformas. Na antiga fila, com montes de ministros na plateia. E foi muito bonito aquilo que eles apresentaram. E eu, aliás, eu trouxe para aqui as medidas essenciais do PNR para as testar a esta mesa. Podíamos baixar a luz e haver um pianinho. Podia haver um pianinho, porque isto vale a pena analisar isto em profundidade. Digam-me, Pedro e Ricardo, também se quiser também podes dizer, Carlos, é que o plano está dividido em 6 eixos. 6 pilares. São pilares. Pilares. E não pilaretes. Pilares mesmo. São pilares. Pilares grossos, bujudos e firmes.
Primeiro pilar. Não Digam-me, primeiro pilar. Se concordamos ou não, é isso? Se concordam ou não. Vamos embora. Qualificação dos portugueses. Eu sou a Acham favor, que devem ser mais por qualificados os curioso, portugueses? acho que sim. Sim, Uma sim, boa sim, ideia. sim, sim. É bom, é bom. Boa, António. Vá, vamos ao próximo. Segunda. Podemos levantar o A braço. Quem é a transferência. favor? Podemos, se quiserem participar, porque isto vale a pena. Exatamente. Qualificação dos portugueses. Acham bem? Parece Acham bem, bem, levantar tudo quem bem. concorda. Pronto. Portanto, o segundo pilar. Transferência de conhecimento entre as universidades e as empresas. Haver uma maior ligação entre as universidades e as empresas. Todos concordam? Eu sou a favor. Vai passar. Terceiro pilar. Valorizar o território e os recursos. Eu sou Parece-vos bem a favor. valorizar território e recursos. Quarto, capitalização das empresas. Concordam em que as empresas devem ter mais capital? Eu concordo, porque acho melhor elas terem mais capital do que Menos menos capital. Muito Tenho bem. pensado muito nisso. Quinto pilar. Modernização do Estado. Concordam que a modernização do Estado, o Estado mais moderno, Favorável. em vez de a antiquação do Estado? Sim, em vez de antiquação do Estado. Melhor, a modernização. E agora, o último. Reforço da coesão social e da igualdade. É bem, é Que bem. tal? não Também sei. concordo. Eu acho que sim. Reforça, Bravo, reforça. António Vai Costa. por mim e reforça. Brilhante, brilhante. Valeu a pena. Valeu a pena irem à fila com todos os ministros. Epá, é um gênio. É um gênio. Há aqui um António cheirinho, sabes aqui? É um A gênio. Associação de Estudantes. Pá, se é o mesmo vocabulário. Reforço. Ou até concurso de misses. Exatamente. Paz no mundo. Epá, é mesmo isto. Isto é Miss. Isto é Miss Universo. António Costa foi fazer figura de Miss Universo para a antiga fila. Havendo Em um vez da sétimo- paz do mundo, que é isto? Havendo um Epá, sétimo pilar, porra, era epá, chá António. e bolachas para todos. Pode ser torradas. Pode. Pronto, epá, e é fabuloso, é isto o programa. Foi estas as Pedro ideias Mexia, o que é que brilhantes parece que este António Costa tem. PNR em comparação com o guião da reforma do Estado de Paulo Portas? Boa pergunta. E com o programa eleitoral... É Pedro Mexia. Qual é a diferença? Diz-me. Com o guião da reforma do Estado, sim. E com o compromisso para a competitividade e o crescimento do emprego, de 2012. E com o acordo tripartite para a competitividade do emprego, imparável. de 2011. Todos eles pariram o que se esperava que parissem, não é? Neste caso, um rato, porque, enfim, é o PS. Mas, na verdade, é assim, o Plano Nacional de Reformas, como é que é possível fazer reformas numa base tripartida, onde há alguns partidos, nomeadamente o PC é um caso típico. Se reformas significa mexer no setor público, nesse sentido da palavra, o PC é contra toda e qualquer reforma. Até porque o PC depende muito da força sindical e da CGTP, que neste momento não sabe exatamente como reagir perante um governo onde está mais ou menos representada, pelo menos está representada como apoiante no Parlamento. E, portanto, o PC, se pensarmos, por exemplo, as reformas, vamos dar um exemplo, a reforma da Constituição, isto é, a revisão da Constituição, o PC votou contra todas, já foram 2 ou 3 grandes e várias pequenas. E, portanto, o PC, em geral, é um partido que não reforma nesse sentido. Acha que a revisão da Constituição, a melhor era a anterior sempre, e se há uma revisão, prefere a versão anterior, etc. Não, vai haver corte significativo de despesa, corte significativo de funcionários públicos, redução do peso do Estado, porque é isso geralmente que se chama reformas. Reformas não são apenas medidas políticas. Não, António Costa. Medidas políticas, certamente que o PC tem muitas e algumas certamente úteis e benéficas, mas reformas neste sentido não faz parte do ADN do partido. Portanto, como é que se aprova um plano nacional de reformas Com estas. com reformas, toda a gente. com reformas de Miss Mundo? São as únicas em que o PC concordará, não é? Ricardo Araújo Pereira, era preciso haver sangue para o plano valer a pena? Não, eu gosto de... Epá, o João Miguel também, quando se são coisas más é porque são más, se são boazinhas é porque são boazinhas. Não há maneira de agradar a este eleitor. Tens aqui um conjunto de coisas com a qual uma sala inteira concorda. Atrevo-me a dizer o país O inteiro. país inteiro, vês? Então? E ainda resmungas? Houve do Pedro Arroja ao Jerónimo de Sousa. Acho que fazem... Com certeza. Eu só acho total. que a sigla... Se fosse buscar os terroristas do Estado Islâmico, também são a favor disso. Eu, por acaso, não Modernização? sei. Modernização. Desde que seja a modernização. Eles usam Reforço muito da a igualdade. internet. Eles usam muito a internet. É para propagar a mensagem. Sim, Eu só acho que a sigla, em vez de PNR, devia ser NSDAP, que era a sigla do partido nazi alemão. E assim a gente tinha certeza que se faziam coisas mesmo. Em princípio seria mais
mais efetivo. Então vamos aos decretos. O Pedro Mexia decreta 6%. 6%. E é negociável ou não? Sim, não sei, dá algum tempo para negociar. 6% é o grau de popularidade que tem o presidente Hollande em França. Eu gosto sempre de falar no caso Hollande que nós tivemos um famoso governo de sombra, famoso para nós. Famoso entre nós. Porque o João Miguel mudou-se aonde? Foi em Berlim, isso foi em Berlim. Mudou-se em Berlim. Não, eu digo isto porque sempre mudou no programa, não estou a falar das noitadas proibidas. Mas nós também nos intoxicámos no do Hollande, porque havia tanta gente a fumar ganzas que a gente bastava respirar fundo. Bastava respirar ali na zona da Place da República. Na Praça da República. E vimos o entusiasmo das pessoas, era um entusiasmo, não pelo Hollande, mas um entusiasmo anti-Sarkozy. E depois, de repente, apareceu este presidente que está nas sondagens, as últimas sondagens todas, nenhuma delas dá com a hipótese de passar à segunda volta sequer, portanto não está entre os dois candidatos mais votados. As duas medidas emblemáticas dele, que era a lei de perda da nacionalidade para os suspeitos de terrorismo, ou para os acusados de terrorismo, e a lei do trabalho, ele retirou as duas porque percebeu que não tinha apoio. E, de facto, está neste momento com um apoio de 6%, que até lá em casa o professor Cavaco vê aquilo e diz 6%, que vergonha. Que vergonha, acabar o mandato com 6%. O João Miguel Tavares decreta vácuo. Vácuo faz um bocadinho pandan com aquilo que eu acabei de dizer há um bocadinho, porque isto foi na mesma semana. Ele, por um lado, esteve na fila, António Costa, e depois teve uma reunião em que conseguiu juntar habilmente, mais uma vez, o Banco de Portugal, a CMVM, o BES e os lesados do BES e o Governo para chegarem a um entendimento e lá assinaram um acordo. E então o que é que diz esse fabuloso acordo? Diz que vão ser exploradas. Explorar, hein? Vão só se explorar, podem não encontrar nada, vão só se explorar. Vão ser exploradas todas as possibilidades. Possibilidade só, não há ali certeza nenhuma. Vão ser exploradas todas as possibilidades de encontrar eventualmente, eventuais soluções para minorar as perdas económicas. Minorar, não é acabar com as perdas económicas, não é pagar tudo, é minorar as perdas económicas e financeiras dos lesados do BES. E pronto, e assim vive António Costa na fila, com discursos nesse mundo, e que ali a assinar conseguiu com o António Costa, o Casco Costa. O António Costa conseguiu o Casco Costa juntar-se ali eles a assinarem um papel que quer dizer o quê? Não quer dizer absolutamente coisa nenhuma. Quer dizer que eles vão continuar a conversar sobre isto até daqui a uns meses. O Ricardo Araújo Pereira decreta prémio. O decreto prémio, porque já é o segundo prémio para Maria Luísa Albuquerque. Primeiro tinha sido premiada, depois de sair do governo, premiada com este magnífico emprego numa empresa boa e debaixo da... Mas da qual eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. O que prova que, em princípio, não conhece o mercado onde aquela empresa se movimenta, mas ainda assim deram-lhe um emprego. E atrás da porta número 2 ganhou ainda um cargo de vice-presidente do PSD. Está de parabéns. Está de parabéns. Muitos Está parabéns. concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.